Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Valdolírio, eu sou pastor na Igreja Anglicana Videira e é uma satisfação poder começar uma série de mensagens agora estreando o nosso canal do YouTube e também nas nossas outras redes sociais como Instagram. Eu sou pastor na igreja aqui em João Pessoa, Paraíba, e nós temos assim um desejo de compartilhar com você a palavra de Deus durante 5 mensagens, serão 5 mensagens específicas trabalhando a Semana Santa, uma semana especial, uma semana em que Jesus teve dias difíceis, mas ao mesmo tempo foi importante para nós porque marcou a nossa salvação, marcou o momento que Jesus morre e que Jesus ressuscita. Então eu queria que você estivesse assistindo todos esses vídeos, se você puder compartilhe também, porque esses vídeos serão importantes para muitas pessoas. De repente alguém que precisa ouvir uma mensagem dessa e ser trabalhada em seu coração. Hoje eu vou fazer o primeiro deles, que tem um título de Rompendo com Coisas Erradas. Por que rompendo com coisas erradas? Porque você vai ver pelo texto de hoje que Jesus, ele na segunda-feira, logo após esse domingo de Ramos, logo após a festa da entrada triunfal em Jerusalém, ele tem uma chegada no templo e ele visualiza várias coisas erradas, principalmente no zelo da casa do Senhor. E vamos buscar em Deus o que é que isso tem a ver conosco. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar seu aplicativo a partir do capítulo de Marcos 11, do 15 até o 19. Então, abra a sua Bíblia em Marcos 11, do 15 ao 19. Eu vou ler aqui e você pode ler na sua versão em casa, não tem problema. Marcos 11, do 15 em diante. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois já o tinham visto e não conseguiram fazer porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Verso 19 de Marcos 11, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. O que essa passagem traz para mim e para você de aprendizado? Imagine a situação. Jesus chega em Jerusalém, ele já tinha ido a Jerusalém, acredito que algumas vezes em sua vida, porque Jerusalém é o centro, e então toda a Páscoa, todo o momento de Páscoa, os judeus vão a Jerusalém para a festa da purificação. Então nesse momento estava cheia a cidade, estava lotada a cidade de Jerusalém. Mas Jesus, ele, para marcar ainda mais seu ministério, para mostrar e demonstrar que ele era o Senhor e que ele precisava, não aceitaria coisas erradas, e seu ministério não teria isso, ele entra no templo de Jerusalém, ele vê aqueles homens fazendo comércio ali dentro e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas. Ele começou a expulsar quem estava comprando e quem estava vendendo. Você pode achar um pouco estranho, talvez, se você não conhece a história de Israel, esse movimento de compra e venda dentro do templo. Hoje em dia, algumas pessoas até usam isso como argumento que você não pode vender nada na igreja. Não é a mesma coisa, tá? Você pode ter venda na igreja, assim, você pode ter uma lanchonete, você pode ter livros, você pode vender algumas coisas que são relativas ao povo de Deus e que podem, até para contribuir no caixa da igreja. Isso não é problema. O que está se dizendo aqui é o seguinte: todas as pessoas iam para Jerusalém e quando chegavam lá, elas tinham que ofertar, elas tinham que colocar no altar
um animal, ela podia colocar um cordeiro, se ela tivesse uma condição melhor, ou se ela não pudesse, ela ia diminuindo o animal até chegar a 2 pombas, ou 2 rolinhas. E esses cambistas viram isso uma grande oportunidade de negócio e começaram a fazer negócio dentro do templo. E aí, quando isso se tornou algo, não é que eles não pudessem vender, entenda, havia uma permissão, as pessoas precisavam, elas até não tinham, elas tinham um pouco de dinheiro e elas compravam ali na mesa dos cambistas. Mas eles também estavam fazendo ali um comércio sem discriminação. Eles não estavam importando-se com o sentido que aquilo se dava, que era o sacrifício em relação aos pecados, porque Jesus ainda não havia morrido, então havia esses sacrifícios dentro do templo. Então eles não estavam se importando com isso. Quando Jesus entra e que ele vê tudo aquilo, ele se indigna de maneira tal que ele precisa mostrar para as pessoas que aquilo que elas estavam fazendo era errado, não só comprar quanto vender daquela forma indiscriminada, fazendo simplesmente um comércio. Então Jesus, ele quebra com as coisas erradas, ele rompe com as coisas erradas, no momento em que ele até diz essa frase, que é um texto do Antigo Testamento. Se você olhar esse texto aqui, ele vai estar lá em Isaías 56:7, esse versículo 17, em que ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus usa a palavra para mostrar que aquele ambiente era casa de oração. Agora, eu queria trazer para a nossa realidade hoje. Jesus, na sua segunda-feira, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Ele podia ter ficado descansando, ele podia ter ficado conversando, talvez, ali batendo um papo na casa de Lázaro, que é onde ele estava hospedado, em Betânia. Mas Jesus resolveu mostrar para nós como nós devemos proceder em combater coisas erradas. Quando nós estamos nas igrejas hoje, quando as igrejas se reúnem, elas devem ter um propósito. Na hora de culto, na hora de celebração, na hora das festas cristãs, adorar e celebrar o nome do Senhor. Fazer daquela casa uma casa de oração. Então eu queria dizer a você, meu querido e minha querida que está me assistindo hoje, que você precisa, não só no seu dia a dia, mas também no meio da igreja, muitas vezes, romper com coisas erradas, romper com vendilhões do templo, romper com todas essas coisas que às vezes trazem para a igreja esse ambiente de mercantilismo, esse ambiente de destruição. E aí você passar a lembrar de que a igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração para todos os povos. É um espaço em que aqui o templo representa muito bem a igreja hoje em dia. Muitos por aí afora estão fazendo da igreja um espaço de venda, um espaço de comércio, mas aqui nós estamos querendo te chamar a atenção, e Jesus te chama a atenção hoje, para que você saia desse meio, que você rompa com essas coisas erradas na igreja, mas também rompa no mundo. Quantas injustiças, quantas coisas são feitas e são coisas erradas, estão destruindo a humanidade, e que de repente você está no meio disso, e se você está se ocultando, você está de repente deixando de lado e dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso, mas você tem muito a ver, porque isso impacta não só você, como sua família, seus filhos, seus netos. Então, rompa com coisas erradas. Aprenda com Jesus, nessa segunda-feira santa, a andar em retidão e a romper com coisas erradas. Tá bom? Queria que Deus te abençoasse ricamente, que você pudesse ler essa palavra mais uma vez, leia em outras versões, leia em outros textos, porque também está em Mateus e está em Lucas, e que Deus possa estar falando ao seu coração e mostrando como você, como cristão, e você, como aquele que conhece o Senhor, pode estar rompendo com coisas erradas. E você ainda, se não conhece o Senhor Jesus, tem a oportunidade de, através da sua palavra, da leitura do texto do Evangelho, conhecê-lo e entregar a sua vida a Ele. Tá bom? Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.